Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma pausa para reflexão. Começo com uma história de William Bennett, Cidade dos Resmungos. Era uma vez um lugar chamado Cidade dos Resmungos, onde todos resmungavam. No verão, resmungavam que estava muito quente, no inverno, que estava muito frio. Quando chovia, as crianças choramingavam porque não podiam sair. Quando fazia sol, reclamavam que não tinham o que fazer. Os vizinhos queixavam-se uns dos outros, os pais queixavam-se dos filhos, os irmãos das irmãs. Todos tinham um problema e todos reclamavam que alguém deveria fazer alguma coisa. Um dia chegou à cidade um vendedor ambulante carregando um enorme cesto às costas. Ao perceber toda aquela inquietação e choradeira, pôs o cesto no chão e gritou: Ó cidadãos deste belo lugar, os campos estão abarrotados de trigo, os pomares carregados de frutas, as cordilheiras são cobertas de florestas espessas e os vales banhados por rios profundos. Jamais vi um lugar abençoado com tantos benefícios e tamanha abundância. Por que tanta satisfação? Aproximem-se e eu mostrar-lhes-ei o caminho para a felicidade. Ora, a camisa do vendedor ambulante estava rasgada e poída. Havia remendos nas calças e buracos nos sapatos. As pessoas riram ao pensar que alguém como ele pudesse mostrar-lhes como ser feliz. Mas enquanto riam, ele puxou uma corda comprida do cesto e esticou-a entre dois postes na praça da cidade. Então, segurando o cesto diante de si, gritou: Povo desta cidade, aqueles que estiverem satisfeitos, escrevam seus problemas num pedaço de papel e ponham-no dentro deste cesto. Trocarei os vossos problemas por felicidade. A multidão aglomerou-se ao seu redor. Ninguém hesitou diante da oportunidade de se livrar dos problemas. Todos os homens, mulheres e crianças da vila rabiscaram sua queixa no pedaço de papel e lançaram-la no cesto. Observaram o vendedor que pegava em cada problema e o pendurava na corda. Quando terminou, havia problemas a tremularem em cada polegada da corda, de um extremo ao outro. Disse então: Agora, cada um de vocês deve retirar dessa linha mágica o menor problema que puder encontrar. Todos correram para examinar os problemas. Procuraram, manusearam, repetiram, procuraram e ponderaram. Cada qual tentando escolher o menor problema. Ao final de algum tempo, a corda estava vazia. Mas eis que cada um segurava o mesmíssimo problema que tinha colocado no cesto. Cada pessoa havia escolhido o seu próprio problema, achando ser ele o menor de todos. Daí por diante, o povo daquela cidade deixou de resmungar constantemente, e sempre que alguém sentia o desejo de resmungar ou de reclamar, pensava no vendedor e na sua corda mágica. Meus irmãos, ao refletirmos sobre a história de William Bennett, começamos a pensar quem são as pessoas da cidade dos resmungos, quem é o vendedor ambulante, que nos promete trocar problemas por felicidade. Quando estamos vivenciando cada dia, na turbulência que alguns dias nos apresentam, no amargor que algumas horas nos proporcionam, pensamos que o nosso problema possa ser o maior que existe no mundo. E somos um pouco cidadãos da cidade do resmungo. Costumamos pensar que talvez pudéssemos trocar nossos problemas e que os problemas dos outros são menores do que os nossos. Mas tudo é uma questão de ótica, de percepção. Quando os problemas estão conosco,
quando tornamos eles dificuldades insuperáveis, eles se agigantam. Eles vão tomando forma e conta de nossos dias. Mas quando começamos, como na história, colocando um pouco mais distante de nós, deixando que eles sejam expostos, nós começamos a perceber que os outros têm problemas bem grandes e que o nosso talvez seja menor. Por que isso? Por que essa diferença de percepções? Porque todos nós, a princípio, estamos na vida com problemáticas a serem resolvidas, mas problemáticas justamente do tamanho de nossas capacidades. O problema é que nem sempre confiamos em nossas capacidades, nem sempre percebemos o quanto somos capazes de realizar e executar no mundo. Muitas vezes nos habituamos a esse péssimo hábito de nos envolvermos dentro das dificuldades sem buscarmos perspectivas de superá-las, porque tudo está numa solução básica chamada ação. A própria história que Cristo nos apresenta, a história de vida, é uma história que lembra, como diz João, é o verbo. O que é o verbo? É a ação, é o movimento, é executarmos aquilo que podemos executar, é fazermos aquilo que podemos fazer. E dentro disso, nós temos que aprender a achar soluções para os nossos problemas. Como fazer isso? Com as perspectivas que temos, com as capacidades que temos. No livro Agenda Cristã, Chico registra lá, dentro de um propósito registrado por André Luiz, que diz o seguinte: as suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Nós não angariamos simpatia dos outros simplesmente por estarmos reclamando. Nós angariamos a simpatia dos outros quando eles percebem o nosso esforço contínuo em vencer as adversidades, quando nós realmente nos propomos a achar soluções. Muitas vezes acho engraçado uma proposta que surge na internet, nos grupos de WhatsApp, quando dizem que o brasileiro precisa ser pesquisado pela NASA. Quando observo as pessoas usando recursos inauditos, imprevistos para resolver algumas situações. É exatamente isso que precisamos. Sermos inteligentes, capazes, sagazes, para que possamos resolver as coisas. Usarmos nossas capacidades para encontrarmos a solução. E muitas vezes sermos capazes também de entrar em nós, em momentos de meditação, de reflexão. Quantas vezes nós colocamos nas nossas orações uma lista infinda de reclamações e de pedidos, mas esquecemos de silenciar o suficientemente para ouvirmos as respostas que são apresentadas pela espiritualidade amiga. Queridos irmãos, que possamos usar a corda mágica do vendedor, a corda mágica que Jesus nos apresenta ao dizer que nós somos capazes, que cada um de nós é um pouco de luz e que nós somos capazes realmente de resolver as problemáticas que surgem. Não estamos sós, nunca estamos sós. Toda vez que empenhamos esforços nos caminhos do bem, uma equipe imensa de pessoas encarnadas e desencarnadas, envolvidas nos campos do bem, estarão nos apoiando. Que possamos todos resolver os nossos próprios problemas, com a certeza de estarmos apoiados para sermos vitoriosos. Uma boa noite a todos.